vai começar hoje, no dia 7 de junho, com a banca de TCC da aluna Beatriz. Pro, só um minutinho, deixa eu só silenciar os outros. Tá. Pronto, Pro, pode ativar o seu. Acho que a Thalita, quando foi fazer a... Tem que ativar o seu som, Pro. Já ativei, pronto. Acho que a Thalita, quando foi tentar pôr o Meet, não deu certo. Perfeito. Então, eu quero agradecer, né? Então, em primeiro lugar, professoras queridas, professora Marili e professora Valéria, por aceitar o nosso convite, né? Esse momento é um momento de celebração, né? E eu e a Bia sofremos aí com esse TCC, e no fim, graças a Deus, a gente tem um resultado para apresentar para vocês de toda essa pesquisa que a gente fez, né? Eu quero dizer para vocês que eu não conheço a Bia pessoalmente, então são coisas da pandemia, né? Eu conheci a Bia na disciplina do EAD e a gente se juntou aqui para esse TCC. Então, são coisas que a pandemia também trouxe para a gente, né? E quero dizer que falei para ela que ela é uma menina muito doce e ela conquista a gente com a doçura dela. Então, a Bia vai ter de 15 a 20 minutinhos para fazer a exposição dela. Eu vou controlar aqui, vou ajudar se tiver tempo. Depois, vou passar a palavra para a professora Marili, que é a nossa convidada da outra unidade, que é a professora do CEFT, e na sequência para a professora Valéria, para fazer então os comentários do trabalho da Bia. Bia, com você. E agradecer todo mundo que está aqui, né? Que veio aqui contemplar aqui o trabalho da Bia hoje com a gente. Vou colocar aqui para compartilhar, aí vocês me avisam se está entrando. Tá aparecendo, Pro? Tá. Então, de novo, eu quero dizer muito obrigada a todos que eu convidei aqui para entrar, né? Minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meu namorado. Muito obrigada por vocês virem. Quero agradecer especialmente a professora doutora Ana Lúcia. Sem ela, meu trabalho não teria saído e foi um constante aprendizado. Ela sempre esteve comigo assim de semana a semana. Então, uma das pessoas que eu mais tenho que agradecer é a professora doutora Ana Lúcia. Também a professora doutora Valéria, que desde o começo da faculdade sempre me ajudou com tudo, sempre esteve lá me consolando em todos os momentos. Professora doutora Marili, muito obrigada por aceitar o convite também. Ainda não a conheço, mas quem sabe um dia a conheça. Então, o meu tema é um tema bem atual, é sobre o professor de 2021, a percepção sobre sua prática após a Covid-19. Eu escolhi esse tema porque eu amo estar em sala de aula, né? E eu não me vejo fazendo outra coisa sem ser professora. E eu sou uma professora de 2021, eu também sou uma aluna do século 21, fui uma aluna, e eu me lembro que eu comecei a dar aula com os meus 16 anos, aulas de inglês, em escolas de idioma, e até então, eu sempre vi em treinamento sobre metodologias de ensino, tecnologias alinhadas com os ensinos, só que eu não sabia o que eram as metodologias. Eu lembro de uma vez estar aprendendo sobre Flipped Classroom, uma sala de aula invertida, e eu não entendia. Mas hoje, também na época eu tinha 17 anos, 16 anos, hoje é totalmente diferente e eu mergulho nesse mundo, é um lugar que eu gosto muito, né? Então, por isso eu escolhi esse tema, sobre a educação. Nada sairia bom, nada sairia perfeito se eu não tivesse feito esse trabalho da melhor forma possível para Jeová Deus, né? Se eu não tivesse me dedicado e tirado forças dele, né? Então, esse aqui é um texto da Bíblia que me traz muita força. Tudo que eu for fazer, eu dedico para Jeová. Por começar, então, como tenho pouco tempo, eu não posso me delongar muito em vários slides. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a introdução, depois eu vou para o referencial teórico, vou falar um pouquinho sobre a metodologia que a gente pesquisa, que a gente fez a pesquisa, depois eu vou falar sobre o perfil dos sujeitos que a gente analisou, né, dos professores, e 3 categorias analisadas, e por fim as considerações finais. Para a gente se habituar um pouquinho, né, fazer a introdução, eu escolhi esse trabalho como uma reflexão, né, sobre a prática docente desse professor de 2021. A gente está entre um cenário pandêmico, né, devido a esse não tão querido aqui vírus, nada querido,
E, então, esse cenário pandêmico, ele afetou tanto a prática dos professores quanto os alunos também do século XXI, que, falando assim, é um pouco genérico, né? O aluno de 2021, de 2020, foi muito afetado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto da cultura digital incorporada em aula, os usos da metodologia, o uso das metodologias ativas. É válido a gente pensar que essa parte do ensino híbrido, ela está dentro, né, das metodologias ativas, e vamos falar um pouquinho sobre os desafios e as barreiras que os professores enfrentaram. A nossa pergunta, problema, era como a educação ficaria. A gente sabe que todos os negócios foram afetados, a parte econômica do país foi afetada, mas principalmente o que poucas pessoas dão um olhar é a educação, né? Então, essas mudanças do presencial para o online e logo para o híbrido, né? Foi o foco da nossa pesquisa, né? Como os professores estavam reagindo a isso também. Então, as necessidades dos alunos e essa incorporação digital. O objetivo geral era identificar o impacto, porque as escolas fecharam e afetou tanto os alunos quanto a vida dos professores. A gente vai ver uns comentários futuramente, alguns relatos, que foi muito afetado, né? Tanto privacidade, quanto a didática do professor, a sua formação. E a gente vai ver se realmente houve essa incorporação da cultura digital. Logo, a gente vai identificar agora o perfil desse aluno de 2021 e vamos falar um pouquinho sobre as metodologias como potencializadoras, né, com uso, com intencionalidade. É engraçado, né, muitas palavras juntas, mas se a gente não usar essas metodologias ativas e as tecnologias com uma intenção, né, sabendo o potencial delas, a nossa aula, ela não vai ser positiva, né? Então, vamos começar um pouquinho falando sobre o referencial teórico. A gente usou autores renomados ao longo dos capítulos, como a Vera Valdemarin, que a gente falou um pouquinho sobre o legado da escola, o Banel, falamos, o Bruno Carneiro Lira, falou um pouquinho sobre o professor do século XXI, Lilian Bassic e o José Moran com as metodologias ativas. Então, a ordem do meu trabalho, a parte escrita, ficou a introdução, quem é o aluno do século XXI, a prática docente e as metodologias contemporâneas, a metodologia de pesquisa e, por fim, a análise dos resultados. Para a gente entender um pouquinho quem é um aluno do século XXI, logo no comecinho, eu acho legal falar essa citação de Network Born Cyborgs. São os nativos digitais, né? Então, a gente não está falando das gerações antes de 2000. A gente está falando de 2000 para frente, eles já nasceram ali com a tecnologia, já nasceram mexendo no celular. Então, como nós estamos focando nesse trabalho com os alunos do Fundo 2, eles têm de 10 a 14, às vezes 15 anos, né? Então, eles estão passando da geração Z para a geração alfa. Eles têm pontos muito fortes, como, por exemplo, eles são práticos, eles são participativos, comunicativos, eles têm uma necessidade de cuidar do outro, né, do coletivo. Eles pensam na sociedade, eles pensam na comunidade que eles estão, no meio ambiente, são proativos. Então, os professores, né, têm que pensar nesses pontos fortes e trazer eles para a sala de aula. Contudo, a gente vê alguns pontos preocupantes também. A gente vê aqui uma atenção fragmentada. Isso devido a tanto bombardeamento eletrônico que eles estão sofrendo hoje, né? Concentração e foco comprometidos, eles estão sempre ali com o celular, né? Então isso atrapalha um pouquinho. Ansiedade com o futuro, por saber o que eu vou trabalhar, que curso que eu vou estudar. E algo que a gente nota muito, até nas crianças de 9, 10, 11 anos, a necessidade de inspiração com os TikTokers, né? Ou os YouTubers e blogueiros. Então, esses são alguns pontos preocupantes. Mas os pontos fortes são muito importantes também. Uma coisa que Banel fala pra gente... Opa, eu acho que eu apertei... Não, tá aqui. Uma coisa que Banel fala pra gente é sobre pertencer... sobre não ignorar essa nova geração. Essa nova geração, ela não é a geração do século passado. Eu até conversei um pouco com a professora Ana Lu, né, sobre a escola ser uma escola do século XIX, o professor ser um professor do século XX e o aluno do século XXI. Então, são três coisas diferentes. O professor ele não pode ignorar, né, esses novos alunos que estão com experiências diferentes, eles têm uma didática diferente. A gente não pode pensar como se fosse a do século passado.
Um pouquinho agora no capítulo 3, a gente falou sobre a prática docente e as metodologias contemporâneas. A gente tem que pensar nisso. O professor, ele não é mais aquele que só transmite o conteúdo, só ele sabe aquilo. Ele é um mediador, né? Então, ele vai usar... Hoje, os alunos conseguem encontrar tudo que a gente ensina na sala de aula na internet, mas ele vai trabalhar como um mediador. Ele vai usar as tecnologias a favor dele, né? Ele vai pedir, então, para o aluno fazer um trabalho, fazer uma pesquisa na internet, e isso com uma intencionalidade. Cortella fala aqui para gente que os professores hoje eles estão com ansiedade, né, de modernizar tudo, de colocar TV, colocar notebook, colocar todas as metodologias, todas as tecnologias, porém, tem algo que ele fala muito interessante. Se possível, enche de coisa eletrônica, como se para fazer algo que interesse as pessoas, precisasse eletrificar continuamente o processo, metendo aparelhos eletrônicos ligados para todo lado. Dizendo que, como os alunos estão habituados com isso, precisamos modernizar o ensino. Mas essa parte é muito importante. Depende da finalidade, de para onde se deseja ir. Se você sabe para onde quer ir, vai usar a ferramenta necessária. O que se deve modernizar não é primeiramente a ferramenta, mas sim o tratamento intencional dado ao conteúdo. Então, a gente tem que pensar numa aprendizagem, né, numa aprendizagem significativa para os alunos. Não somente colocar várias coisas tecnológicas em aula, né? Sobre as metodologias ativas, no meu trabalho eu dissertei um pouco mais sobre elas, né, sobre a gamificação, storytelling, todos os tipos de metodologias ativas do ensino híbrido, mas qual que é o papel principal dela? É dar ênfase ao protagonismo do aluno, né? Fazer com que ele traga o conteúdo, ele aprenda sozinho, não sozinho, né? A gente vai mediar o conteúdo, mas trazer ele para o centro de aprendizagem, né? Dar uma autonomia para ele. Então, as metodologias ativas, elas vão pensar nisso, no protagonismo do aluno. Entrando um pouquinho sobre a nossa metodologia, por ser um trabalho extenso, né, a professora Ana Lu e eu pensamos assim, podemos fazer entrevistas ou, melhor, uma pesquisa. Então, a gente decidiu fazer uma pesquisa survey, né, com a Natureza Survey, com professores do ensino fundamental 2. No Google Forms, eu fiz 11 questões entre objetivas e discursivas. Fizemos um termo de consentimento, os professores, quando foram entrar no Google Forms, eles leram, deixamos o formulário anônimo, né, para preservar as identidades, e o nosso questionário ficou aberto entre os dias 18 de março a 23 de março. Mas por que será que ficou tão curtinho o tempo, né? Porque eu já estava um pouquinho corrida com a análise, então deixamos do dia 18 até o dia 23, foram ali cerca de 5 dias e meio, e deram muitos participantes, 177 participantes. Infelizmente, a gente teve que desprezar 55, porque eles não lecionavam o Fundamental 2. Então, a gente teve o total de 122 participantes. Aqui está escrito 92, né? Mas foram 122 juntos, porque outros colocaram que lecionavam a todos. Por isso que deu um pouquinho mais aqui, 122 participantes. Por que eu escolhi o Fundamental 2? Porque é uma área que eu gosto muito de lecionar, eu já estou acostumada com os alunos dessa idade, então eu achei que seria mais vantajoso para mim analisar os comentários dos professores, que também estavam no Fundamental 2. O perfil desses sujeitos, né, dos professores que a gente analisou, são professores de Fundamental 2, 31 professores, eles afirmaram dar aula para todos os níveis, mas 122 davam aula para o Fundamental 2, certeza. Algo que chamou muita atenção para a nossa pesquisa é que 54,9% dos professores atuavam em escolas públicas. Só 32% atuavam em escolas privadas. 12 ali atuavam nas duas, né? Mas é um número grande para a gente pensar na situação do nosso país. Ainda mais agora com o ensino online, a gente vai ver alguns relatos de professores que os seus alunos só tinham um aparelho telefônico por família, então eles não conseguiam estudar, então são coisas que chamam bastante atenção, esse perfil que a gente está trabalhando. Vamos começar a nossa análise, então. Falamos sobre 3 categorias de análise, todas elas vai ser baseado na cultura digital e na prática docente. A primeira que a gente analisou foi as barreiras estruturais, emocionais, as condições de trabalho e formação do professor. Notou-se que
muitos professores dedicaram de muito tempo à escola, né? Então, 82% dos professores gastaram a maior parte do seu tempo, né? Dedicaram logo no começo da pandemia com a formulação de atividades, com reuniões em grupos com os professores, com o colégio, com as escolas. Então, o professor, ele abdicou um pouco do seu tempo livre para dedicar à escola, para dedicar aos alunos. Logo, a gente vê sobre as estratégias educacionais, né? Então, a gente viu que materiais digitais, os materiais online, era o que estava ajudando os professores. 63% dos professores procuraram esses materiais online. Isso é muito interessante, porque se eles não fossem sozinhos procurarem, né, talvez a escola não disponibilizasse, porque somente 43% dos professores disseram que a escola disponibilizou ajudas, né, estratégias educacionais. E a grande maioria, né, ou não todos, usaram os aplicativos de videochamadas, plataformas de vídeo, para poder lecionar. Ainda falando sobre essas barreiras estruturais, a formação, muitos professores disseram sobre a dificuldade na realização das aulas. Então, no primeiro gráfico aqui à esquerda, a gente está vendo sobre a estrutura do ambiente apropriado. Muitos professores não tinham notebook, não tinham uma iluminação boa em casa, não tinha um quarto em casa para dar aula, né? Então, cerca de 20,5% de professores disse achar muito difícil, né? Essas estruturas. E 44 professores acharam que era mediano. Então, talvez eles estivessem se adequando já com a parte tecnológica. Com respeito da elaboração da aula, 17% dos professores, 5,7% dos professores, e disseram que era muito difícil elaborar as aulas online, porque eles estavam acostumados a usar uma lousa, a trabalhar olho a olho com os alunos, mas do nada, assim, né, mudou. Então, falta de prática com o ambiente online, vemos que muitos professores também tiveram dificuldade com o ambiente online. Eu me lembro de logo no comecinho da pandemia, isso em mais ou menos março, abril, eu entrar no Zoom com algumas professoras do colégio que eu dou aula e a gente sentar e aprender a mexer com o Zoom, depois aprender a mexer com o Meet. Os professores também enfrentaram muita pressão tanto das famílias dos alunos, quanto da coordenação dos colégios, das diretorias das escolas. Então, os professores, eles enfrentaram muitas barreiras até eles se adequarem com essa cultura digital. Sobre as metodologias ativas, que a gente tanto está falando que é importante, foi algo que não entristeceu, mas me deixou um pouco surpresa por muitos, cerca de 37 professores não conhecerem nenhuma das metodologias ativas. Então, isso significa que talvez eles nunca tenham usado, não tenham um computador em sala, não tenham um meio para fazer o uso dessas ferramentas, né? E cerca de e alguns professores escreveram até que uma metodologia ativa talvez fosse o Zoom ou o WhatsApp. Eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque as metodologias ativas, elas não são assim, né? Elas vão adicionar um pouco de tecnologia, mas com uma significação, né? Com uma intenção. E o WhatsApp a gente sabe que não é assim, né? Sobre essa primeira categoria, a gente pegou alguns relatos muito importantes que eu... 5 minutos, tá? 5 minutos? Ok, pronto. A gente tem alguns relatos aqui bem interessantes, eu vou ler alguns, assim, bem rapidinho, porque senão não vai dar tempo. Eles relataram que o maior desafio foi aprender a usar essas novas tecnologias, elaborar conteúdos virtuais. Alguns professores disseram, né, lidar com o barulho de casa e do entorno, a internet ruim. Então, foi muito difícil para esses professores eles se adequarem, né, a essa nova realidade. Esse aqui foi o relato que mais me chamou a atenção. Uma professora que dá aula 40 horas na semana, ela diz ter se esforçado muito para dar conta de todo o trabalho, mas no final do dia ela se sente esgotada, porque os alunos e familiares continuam invadindo a privacidade dela por meio do WhatsApp. Então, uma das barreiras que os professores enfrentaram também foi a perda, né, de privacidade. A segunda categoria que a gente analisou foram as possibilidades e as estratégias. Não só os professores, né, os alunos também estavam enfrentando muitos desafios. Então, a gente perguntou para os professores se a interação dos alunos era igual ou diferente, como era antes da pandemia.
Achei interessante como o professor falou, no início, no ensino fundamental 1, a interação continua a mesma, na escola particular. Mas a partir do fundamental e 2 e o ensino médio, quem trabalha na escola pública, a interação foi zero. Então a gente vê várias vezes alguns relatos, como por exemplo, os professores terem que convocar os alunos para conversar, convocar para ligar a câmera. Eles não estão mais participando como eram antes. Muitos disseram sobre como eles tiravam as dúvidas dos alunos, né? Por meio de, na aula, né? Grande parte diz tirar na aula, mas muitos disseram tirar pelo WhatsApp, redes sociais. Isso nos mostra que os professores tiveram uma perda de privacidade, então eles abdicaram do seu tempo particular para responder a pais por telefone, por WhatsApp, são coisas bem importantes. E a nossa terceira cultura, a nossa terceira categoria de análise era o professor após 2021, desafios e nova prática. O que nós notamos foram os usos das TICs, né? As tecnologias da informação e da comunicação, como potencializadoras de aprendizagem. Hoje o professor ele não pode chegar mais aqui no computador e só falar, né? Ele tem que trazer talvez um game para fazer uma gamificação, talvez uma apresentação de slide, algum vídeo, ou pedir para eles fazerem alguma leitura em casa, com uma sala de aula invertida. Então, a gente tem que pensar nessa potencialização da aprendizagem por meio das TICs. Eles tiveram também que aprender a empregar novos recursos. Alguns comentários aqui eu achei bem interessante sobre a prática e a necessidade dessas TICs. Eu acho que saiu pro... Tá aparecendo? Tá aparecendo. Ai, que saiu da minha tela. Aprender a utilizar os aplicativos digitais. A mudança na minha prática foi em relação ao tempo utilizado para a programação das aulas. Agora gasto muito tempo para planejamento de uma aula que presencial faria em tempo muito menor. Gravar vídeos, mas isso me ajudou a me observar melhor e ver como posso melhorar a maneira de ensinar. Também me incentivou a praticar mais a aula invertida, que é muito produtivo no ensino de línguas estrangeiras. Então, a gente vê que os professores, eles se superaram, né? Eles repensaram a sua prática e começaram a adquirir mais a usar mais as TICs nas suas aulas. E alguns acharam muito vantajosos. Só que os professores de 2021 enfrentaram desafios, não só com eles, né? A questão de dedicar o seu tempo, mas também com a realidade dos seus alunos. Então, a gente encontrou vários limites relacionados aos alunos. Eu acho que vale a pena. Eu ainda tenho tempo, eu consigo ler esses comentários? Um minuto. O maior desafio é o fato de conseguirmos que a aprendizagem chegue ao aluno, que é o nosso principal objetivo. Infelizmente, por muitos motivos, recebemos uma demanda muito carente. As plataformas digitais ainda não estão ao alcance dos educandos. Então, a gente vê a falta de acesso aos meios digitais, a conexão ruim, às vezes um aparelho por família. Então, a realidade social desses alunos de 2021 é uma realidade que já vem sendo tratada há muito tempo, só que antes eles estavam na escola, né? Então a gente estava olhando no olho. Hoje, usando um aparelho eletrônico por intermédio, mediando esse ensino, a gente encontra a realidade deles, que é diferente, né? Então, para finalizar, a nossa pesquisa possibilitou a gente repensar as práticas docentes a partir do ano de 2021. Refletir na potência das metodologias ativas. Pensar para cada aluno, às vezes com uma rotação individual, às vezes com uma rotação em grupo, né? Conhecer o impacto da pandemia e da mudança do ensino presencial para o ensino remoto e depois, agora em 2021, para uma nova realidade híbrida. No nosso trabalho, a gente até falou um pouquinho sobre esse significado híbrido e, por fim, refletir sobre os desafios, os limites e as possibilidades do professor de 2021 e, logo, contribuir para a reflexão do docente sobre a sua prática e a sua vivência em sala de aula. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Bia, parabéns. Vamos passar, então, rapidamente para a professora Marili, para comentar sobre o seu trabalho. Primeiramente, bom dia a todos os que estão aqui. Beatriz, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua apresentação. Ana Lúcia, muito obrigada pelo convite. Valéria, muito bom estar aqui com você. Eu acho que é a segunda vez que a gente está numa banca juntas, né? E Meire Rosane, bom te ver aqui. Eu vi você entrando, saudades e bom te ver aqui.
A minha internet hoje tá que nem a Beatriz falou, tá caindo, toda hora caindo. Então, se eu sumir, eu volto, porque ela é no automático. Bom, eu primeiramente quero te parabenizar pela tua apresentação. Quero te parabenizar porque foi muito bem, foi clara. Corrida, eu sei, sempre é, porque a gente sempre tem que escolher aquilo que a gente vai falar, né? E é muito difícil, mas parabéns, você fez um trabalho muito bem feito. Seu trabalho é muito relevante, é de uma temática necessária, atual, e uma temática que provavelmente a gente não vai ter resposta tão contundente nesse momento, porque é exatamente o que estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo isso. O que vai ser quando essa pandemia acabar? São hipóteses, 1000 hipóteses que a gente tem, que você traz a partir do teu olhar sobre o que está acontecendo. Isso é o que a gente tem que fazer. E como futuros pesquisadores, né, se Deus quiser, você continue, é esse o olhar que a gente tem que ter. Parabéns pela escolha do tema, parabéns, Ana Lúcia, pela escolha do tema, muito bem localizado. Eu quero também te dizer, em termos de planejamento de pesquisa e sobre o seu trabalho de modo geral, antes de eu entrar em detalhes. Seu trabalho está muito bem construído. Eu vou ousar dizer para você que está melhor do que muitos trabalhos de mestrado que a gente vê, né? Está organizado, teu problema de pesquisa está organizado, seus objetivos com muita clareza, o trabalho muito bem escrito, parabéns pela tua escrita, é muito fácil de ler seu trabalho. Gostei da forma como você apresentou os seus dados, as falas individuais, as questões abertas, como você trouxe cada uma delas. Isso é gostoso para nós, que somos pesquisadores, olharmos essas respostas, porque às vezes cada uma dessas respostas, até em alguns momentos eu comento, isso aqui daria uma pesquisa sozinha, só a resposta que a pessoa deu ali já dá pano para manga para discussão. Então, você está nossa, muito bem feito. Continue seus estudos, antes de qualquer coisa, continue, mestrado, doutorado, porque você já tem um raciocínio muito bem construído. A Ana te ajudou, você é uma boa aluna, esse trabalho está muito redondinho, né? Está muito bem feito, tá bom? Agora, o que eu vou discutir são questões que o seu trabalho provocou na minha mente, né, no meu pensar. E não é nada de certo e errado, são as provocações que ele foi me fazendo, tá? Então, uma das coisas que você falou, e que a maioria dos trabalhos tem trazido, é o professor como mediador. E eu tenho estudado, pensado muito sobre isso, até pelas aulas que a gente acaba montando, e eu diria para você que todos nós, quando a gente vai estudar lá a teoria de Vygotsky, todos nós somos mediadores uns dos outros. A cultura, os instrumentos que nós temos, os livros, toda a simbologia que nós temos, tudo é mediação, e tudo é mediação cultural, e nós somos mediadores uns dos outros. Eu diria para você que quando você começar a escrever futuramente, pense no professor como mais que um mediador e verbalize isso. O professor é mais que um mediador, porque ele é um mediador, como você colocou várias vezes. Então, por isso que eu estou dizendo, não está errado o que você falou, é só uma ênfase que eu tenho dado. O professor é um mediador intencional. O professor é um articulador com um planejamento muito claro do que ele quer fazer. Então, ele é muito mais do que um mediador. Ele vai para além da mediação. Então, isso é uma coisa que tem me chamado muita atenção. E me chama atenção em função das novas diretrizes curriculares nacionais que saíram de formação, a Base Nacional de Formação de Professor. É uma base nacional que está colocando o professor como um executor, um estrategista, e não mais como alguém que pensa o processo educacional, que articula, que busca soluções diferenciadas em função das necessidades dos seus alunos. Ele é alguém que tem que fazer com que aquela BNCC esteja introjetada nos alunos por meio de alguma estratégia. Então, quando a gente diz que ele é um mediador,
e deixa essa palavra solta, eu acho que a gente dá pano para manga, e talvez tenha sido culpa nossa que chegamos a uma situação em que o professor não é mais tão valorizado, porque qualquer um pode fazer mediação. Então, a mediação do professor é uma mediação profissional, é uma mediação que tem uma característica específica da docência, para você levar para a sua vida adiante, tá bom? Outra questão que me provoca, Beatriz, é a questão das metodologias ativas, né? Quando você perguntou para os seus professores, e você fala para mim, você externa, eu estou preocupada porque eles não sabem o que é metodologias ativas. Quando você pergunta com uma lista de flipped classroom, não vou lembrar o nome de todas as outras lá, aqueles rotação, todas as diferentes nomeações, rotações, isso. Você vai dando nomes para metodologias ativas. Nem sempre o professor está atualizado com as mais novas nomenclaturas do processo de ensino e aprendizagem. Mas se você perguntar para ele, o que você faz na sua sala de aula, como é que é a sua aula, e ele puder te descrever, você vai perceber que muitos professores usam metodologias ativas com criatividade, diferentes até do que está sendo proposto teoricamente, mas são metodologias ativas, né? A Ana sabe disso, eu tenho buscado muito a gente valorizar o que os nossos professores fazem, né? Olha para a sala de aula e vamos dar condições dos professores colocarem uma luz bem forte naquilo que eles já fazem, porque eles são bons, eles sabem o que eles estão fazendo. A gente tem focalizado aqueles professores que não fazem, e isso tem generalizado a nossa profissão como sendo professores que não são atualizados, professores que não sabem. Eu acredito que tecnologia é algo mesmo que a gente está tendo que aprender muito. Nós não sabemos. E usar a tecnologia de uma maneira ativa, numa metodologia ativa, tem sido uma aprendizagem. E esses últimos 2 anos, mais do que nunca, 2 anos não chegou a 2, né? Mas esse último ano e meio, um desafio para nós, um desafio muito grande. Mas não acho que o professor não sabe o que é metodologia ativa, eu acho que ele não sabe ele não sabe dar os nomes, mas se você perguntasse para ele o que você faz, talvez você identificasse, né, as falas deles, dando ação e protagonismo para o aluno no processo de aprendizagem, que é a metodologia ativa, né? E você vê na fala deles, quando a gente lê as respostas, eles precisam de mais apoio, eles precisam de mais acesso, eles precisam de mais instrumentos. O governo tem que se responsabilizar por algumas coisas que está jogando em cima das costas do professor sozinho, e aí é claro que ele não vai dar conta. Só que ele está assumindo a culpa sozinho. Então, esse olhar é um olhar, e isso não é o seu trabalho, por isso que eu estou dizendo, seu trabalho está perfeito na minha leitura. Isso são as provocações que o seu trabalho faz, e é isso que um trabalho de pesquisa tem que fazer, ele tem que levar a gente a pensar mais, a buscar mais, a achar outras pesquisas possíveis. Então, eu gostaria, eu acho que de encerrar aqui, deixa eu ver se eu não tinha nada a ser feito, é o tipo de pergunta a ser feita. É isso, Beatriz. Eu estou muito feliz com o seu trabalho, satisfeita com o seu trabalho. Eu não tenho nada para te apontar que seja para você alterar ou acrescentar. Quero também parabenizá-la pelo acesso a esses professores, em especial de escola pública. Eu acho que você não falou, mas como que você teve acesso a esses professores é importante, porque os outros alunos precisam saber para as pesquisas deles, porque nós temos que olhar para a escola pública. A escola particular também faz um trabalho importantíssimo, mas a maioria dos nossos alunos está ali nessa escola pública, no ensino básico. Então, nós temos que ter um olhar para isso, e você faz esse serviço. Então, querida, parabéns. Ana Lúcia, parabéns. Muito obrigada pela oportunidade de ler seu trabalho e de participar desse momento na sua vida, viu? Parabéns. Eu posso falar, Pro?
Professora Marili, muito obrigada. Faz muito sentido pensar no que os professores sabem ou não das metodologias ativas, sem saber a nomenclatura. Eu realmente não tinha pensado nisso, então isso me abriu vários pensamentos interessantes agora que eu poderia ter colocado na pesquisa. Então, agradeço muito seus comentários e agradeço muito sua presença aqui. Bia, conta como que você conseguiu, com 5 dias, Sim, 170 professores. Eu participo de alguns grupos no Facebook de professores, então eu coloquei acho que em cerca de 3 grupos, só que eles são grupos de professores do Brasil todo. Então, muitos professores responderam. Eu coloquei nos grupos do colégio que eu dou aula, nos grupos de professores do WhatsApp também. E os professores, por mais incrível que pareça, em meio a tanta correria da pandemia, eles tiveram tempo, uns 10 minutinhos ali para responder o questionário, e alguns responderam com relatos muito importantes, muito interessantes, que eu queria colocar todos na apresentação, mas não daria tempo. Mas você vê que os professores estão sedentos por falar, por dizer o que eles estão fazendo. Né? Isso é muito importante. Eu vou colar em você para as pesquisas das minhas alunas, para terem acesso a esses professores. Obrigada. A gente quer agradecer a professora Marili e agora vamos passar para a professora querida Valéria para fazer as considerações dela. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Bia e da Ana. É uma delícia estar aqui com vocês duas e mais delícia ainda estar aqui com a professora Marili, tá bom? Eu estou muito feliz porque a gente está aqui hoje com mulheres que eu admiro, que são sérias, comprometidas e empolgadas com a educação. E quando a gente une essas 3 coisas, né? Seriedade, comprometimento e empolgação, a chance de dar certo é muito grande. Eu também estou vendo aqui a professora Mari, que foi minha professora na licenciatura, então eu estou bem feliz, tá bom? E aí eu vou começar, então, a falar sobre a leitura que eu fiz do seu trabalho, Bia. Em primeiro lugar, eu queria destacar que não tinha como dar errado, porque essa dupla é incrível, tá? Então, embora a Bia seja desesperada e talvez fosse a aluna que mais mandasse mensagem no WhatsApp do TCC2, além do Rony, que está aqui também, que eu vi o Rony, vocês duas acho que fizeram uma união que foi muito frutífera, e acho que ela não tem que ser desfeita, né, com o fim do TCC. Parabéns às duas pelo tema tão atual, né? Quando se decide fazer uma pesquisa de um tema atual, você se torna, eu acredito sim, mais corajoso do que todo mundo, porque você não tem de onde tirar tantas informações teóricas, né? Então, são vocês duas que se tornam autoras de todas essas questões, né? E também, sempre que se fala em pesquisa, a gente precisa contar com a boa ajuda dos outros, que também não é fácil, né? Então, eu gostaria de também valorizar isso, porque não é todo mundo que gosta de responder pesquisa e gosta de responder pesquisa com seriedade, né? Então, você conseguiu dados, Bia, que eu acho que não se esgotam aqui, tá? Como a professora Marili colocou, acredito que você tenha de dar sequência a isso no mestrado, tá? Só fico triste porque eu acho que você vai para educação e não para letras. Mas como eu também sou pedagoga, eu não vou ficar triste. Tá bom? Então eu coloquei numa balança e tá 1 a 1, tá tudo Aí certo. a gente te chama para dança. Eu fiquei preocupada com isso também, porque eu falei, eu devia estar fazendo um trabalho sobre literatura, né? Sobre linguística, mas o que me chamava a atenção era a educação. Em relação à apresentação estética do seu trabalho, está tudo muito impecável, você seguiu todas as normas da ABNT. Em relação ao texto, parece óbvio falar do texto num curso de letras, mas não é todo aluno que finaliza o curso com a qualidade textual que você tem, Bia, tá? Então, eu gostaria de destacar que o seu texto é muito agradável de ser lido, a linguagem é didática para qualquer tipo de leitor, e mais do que isso, o seu texto é cativante, tá? Isso significa que o seu texto mantém o leitor preso para entrar em contato com as suas descobertas.
Então, a gente não para de ler o seu texto porque a gente quer saber, nossa, mas o que ela descobriu aqui? Ai, meu Deus, tá? E isso é muito interessante, porque eu vejo, então, a sua voz nesse trabalho. Não me pareceu um trabalho que você só ficou dizendo com outras palavras o que os outros já disseram, tá bom? E eu me preocupo muito com isso nos TCCs, né? Eu acho que os TCCs monográficos muitas vezes fazem, e aí eu vou usar o só isso, redizer o que os outros já disseram. E eu não vejo isso no seu trabalho, Bia, tá? Eu tinha anotado aqui para falar dessa questão que a Pro Marili já destacou das metodologias ativas, e tem uma coisa que tem me incomodado, não no seu trabalho, mas de forma geral, e que eu acho que nos trabalhos futuros você pode destacar, é que tem uma moçadinha achando que tudo é novo agora, né? Ah, porque metodologias ativas, eu sou moderno, né? Só que quem faz pedagogia já vê isso há muito tempo, né? Com educadores que, inclusive, já morreram. Então, há um certo exagero nessa questão, né? Parece que esse povo está inventando a roda. Então, acho que num trabalho futuro, Bia, você também poderia aproveitar para trabalhar essa questão. E eu concordo com a Marili, eu acho que os professores têm práticas reais ativas, mas eles não dão os nomes para essas práticas. Então, eles fazem porque está no dia a dia, porque eles já perceberam que o aluno passivo não aprendia nada, né? Mas, de repente, eles não fazem essa relação com esses nomes, tá, Bi? Agora, claro, você, imagino eu, e na tua fala, você até colocou, né? Eu tinha feito uma pergunta que eu não vou mais fazer, porque você acabou respondendo na apresentação oral. Como é que você ficou diante das respostas que você recebeu? Porque quando a pesquisa acaba e você começa a ler tudo, você às vezes fica até um pouquinho pessimista em relação à situação, né? Você fala, poxa vida, meu Deus do céu, né? Mas aí você também já colocou na apresentação que isso funcionou como uma mola para você ir adiante, né? Então, eu acho que essa é a questão. E tem também essa questão de eu não estou achando só que o professor não sabe, vem de novo a fala da professora Marili, ele sabe, mas ele sabe de repente com outro nome. Falta muita coisa? Falta muita coisa. Então, aí eu vou para a minha outra pergunta que eu faria para você. Tá faltando o quê, Bi? Tá faltando formação inicial adequada? Tá faltando formação continuada adequada? Tá faltando postura do professor que precisa ir além e buscar mais alguma coisa, tá? Ou você acha que a escola não está se preocupando, junto com as políticas públicas, com essa questão de inserir o professor na cultura digital? Olha, eu acho que é um mix dessas coisas que a senhora falou. Eu creio que a formação continuada, procurada pelo professor também, seja uma coisa extremamente importante, porque, como a professora Marili falou, né, o governo ele larga os professores, então, se o governo não vai ajudar a gente precisa correr atrás, né, com a formação continuada, mas sim, se o colégio, as escolas públicas, os diretores, né, quem está gerenciando a escola fornecesse isso para os professores, ajudaria muito do que só o professor já tendo tantas turmas para lidar, tantos alunos, mais uma faculdade ou mais um curso. Às vezes procurar fica um pouco cansativo, me põe no lugar de alguns professores. Mas se a escola trouxesse, ou pelo menos o governo oferecesse cursos públicos, né, e cursos públicos de qualidade para os professores, seria de grande ajuda. Legal. E aí, Bia, você também pode pensar nisso, né? Eu brinquei outro dia com a Ana, que eu estava brincando no TikTok, e aí apareceu para mim um cara falando de um curso gratuito da Universidade Presbiteriana Mackenzie sobre metodologias ativas. Aí, quando era Mackenzie, eu falei, epa, deixa eu ver. Só que quando eu clicava no vídeo dele, não aparecia quem. Eu falei, mas peraí que eu vou ver isso aqui de quem que ele está falando. E quem era? A sua orientadora. Aí eu falei, olha aqui, faz um dueto com o cara, né, para aparecer mais esse curso, né? Então, é uma possibilidade, Bi, porque eu ia destacar isso aqui, tem muito influenciador falando sobre metodologias ativas, por exemplo, no TikTok, né? E são professores que ensinam o que é e logo na sequência dão um exemplo,
né? Muitas vezes em 3 minutos. De repente parece pouco, mas aí em 3 minutos é uma sementinha que você coloca no professor e você pode mudar, de repente, uma semana de aula dele, né? E como você, Bia, é uma moça muito expansiva, você fala bem, você é carismática, eu acho que você poderia pensar nisso também, tá? Porque daí você também aproveitaria para dividir com o mundo isso tudo que você pesquisou, tá bom? Admito que já pensei em fazer isso, tanto com o TikTok quanto o Instagram, porém, com a correria do final da faculdade, os projetos ficaram tudo assim, anotado, mas ainda não tirei. Mas é uma coisa muito importante que eu tenho pensado também. Pode falar, Marili. Eu acho que isso que você está sugerindo, Valéria, e que você anotou e vai fazer, Bia, é muito importante, mais importante do que um curso, não desmerecendo o da Ana, porque o da Ana é no nível de lato sensu, mas um curso de formação continuada de estratégias para os professores, porque isso provoca o pensar, a reflexão deles. E quando eles começam a pensar, aí eles vão atrás de aprender, de buscar, porque o governo, eu falei que ele larga mais ou menos, ele tem dado várias capacitações, mas elas são de como trabalhar com aqueles códigos da BNCC, de como fazer o planejamento daquela aula, de como usar uma estratégia específica, e não necessariamente de como fazer esse professor pensar sobre o que é uma metodologia ativa, o que é um protagonismo no aluno, o que é um professor com intencionalidade. Aí você cutuca com o seu TikTok aí, tá bom? E aí eu queria te dar como sugestão, tem um aluno da Letras, eu não sei se você lembra dele, o Matheus. Matheus, é meu amigo. Ele tá fazendo um mestrado em Letras, e aí no dia do profissional de Letras, a gente trouxe o Matheus TikToker, além dele ser professor de língua inglesa. E ele comentou que ele começou brincando no TikTok e hoje ele tem patrocinadores, né? Então, isso é protagonismo, é acreditar que vocês podem e vocês podem, tá? E aí eu vou terminar então, Bia, usando só mais 30 segundos para dizer que a sua conduta foi impecável ao longo de toda a graduação, tá bom? E que você é uma aluna comprometida, amorosa e determinada. De novo, não tinha como dar errado, porque você escolheu uma professora que é igualmente comprometida, amorosa e determinada como você. Então, eu só posso agradecer a chance de ter dividido aqui um pouquinho as minhas ideias com vocês após a leitura do trabalho. Um beijo. Professora Valéria, muito obrigada. A senhora está comigo desde o 3º semestre da faculdade, me trouxe muitas vivências boas, me ensinou grande parte das coisas tecnológicas para a sala de aula que eu sei hoje, então eu agradeço muito. Muito por a senhora estar aqui também hoje. Também quero agradecer a professora Ana, porque a gente, como a professora falou, a gente não se conhece pessoalmente, mas faz 1 ano e meio, desde o comecinho do ano passado, numa matéria de pesquisa em educação, que eu olhei para a professora Ana Lúcia, foi como se fosse amor à primeira vista. E a gente começou a bolar uma pesquisa, um projeto de pesquisa. A professora teve bastante paciência comigo, porque eu entreguei o projeto de pesquisa assim, ó, nos 30 segundos do segundo tempo. Faltando assim, ó, bem pouquinho, mas ela me ajudou bastante. E quando eu estava bolando a pesquisa, a professora Ana Lúcia perguntou se eu tinha orientadora. E eu falei que eu não tinha ainda, que eu ainda não tinha pesquisado quais professores eu ia querer, porque eu estava falando sobre educação. E a professora Ana Lúcia apareceu com aqueles olhinhos assim tão fofinhos, e a gente acabou se acertando, e foi a melhor decisão que eu pude tomar nesse período de faculdade. Muito obrigada, professora Ana Lúcia. Obrigada, Bia, querida. A gente fala daqui a pouquinho, porque a gente tem que se retirar. Eu vou sugerir o seguinte, Marili. Eu sei que eu não posso falar, mas na hora que a gente voltar, eu quero falar 1 minutinho também sobre essa minha história com a Bia. Eu sei que a gente, como tem muita gente na sala, eu ia sugerir o seguinte: se a gente sai, Valéria e Marili, eu chamo vocês aqui no WhatsApp para a gente ver se a Bia vai ser aprovada. E aí a gente volta em 2 minutinhos. Enquanto isso, a Bia fica aí conversando com o pessoal da banca, a professora Mary, que ela queria tanto convidar, né? E que está aqui abrilhantando também mais essa manhã com a gente. Então, eu vou sair e chamo vocês pelo WhatsApp, tá bom? Beijo. Professora Mary, muito obrigada por vir. A senhora também fez
grande diferença na minha parte, na minha docência, no aprendizado. Muito obrigada. Sabe, Bia, eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eita, acho que a internet... acho que a internet falhou da Pro. Pessoal, muito obrigada por vir, vocês todos que estão aqui, alguns amigos, tanto da faculdade quanto da família, minha mãe, meu pai e minha irmã. Bia, quero te dar parabéns. Obrigada, Thali. Eu tô com a turma do 3º ano. Eles estão conseguindo assistir? Estão conseguindo. Olá, pessoal. Muito obrigada por virem. Eles vão mandar alguma coisa no chat para mim, aí depois eu mando para você, tá bom? O professor Everton tá aqui, professor, o senhor tá aqui. Tá aqui conosco. Que bom. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, Thali. E continue. Não desanime. Ó quem fala, né? Não desanime. Você é meu exemplo, Thali, não vou desanimar. Imagina, não sou não. E o bom é saber que você tem essas provocações, esses temas que você pode seguir e que não parou por aí, né? Não é um trabalho que teve um fim. Não, ele dá a probabilidade de você continuar, tá? Acho que a professora Mari voltou, ó. Gente, eu não sei o que houve, sumiu. Eu acho que a sua internet, Pro. Pode falar agora, a gente tá te ouvindo. Acho que parou de novo. Parou de novo. Eu tô vendo bastante gente aqui, tio Carlos Augusto, a Thelma, Tiaguinho, muito obrigada por virem. Meus alunos, a Cat tá aqui. Muito obrigada. Ai, gente, eu vou chorar desse jeito, todo mundo vê. A Amandinha tá aqui, né, Amandinha? Ali, tá aqui aparecendo também. Lígia, muito obrigada. Deixa eu ver os comentários, que tem bastante recado aqui. Objetivo. Deixa eu ver. Benzinho arrasou, como sempre. Obrigada, Mari. Vou ver se não some agora, para dizer que eu acreditava você em letras e na educação. Você vai fazer. Oh. Grava um áudio. Poxa. Tá ouvindo? É o Rony. Oi, Rony, amigo, tô aqui. Oi, era exatamente isso que a professora disse que eu ia dizer, sabe? Nós temos a tendência, como estudante de letras, a fechar só no mundo linguístico e literário, sendo que letras é um curso muito amplo e às vezes a gente não foca na licenciatura, de certa forma, a nível de pesquisa, a nível de comprometimento com a educação. E assim, esse trabalho ele serve como uma grande luz, não só para a questão pandêmica, mas para a própria questão do profissional de letras, sabe? De nos provocar a entender que a nossa primeira vocação, podemos assim dizer, é a questão da licenciatura. Foi por isso que nós entramos no curso. E essa ponte entre letras e educação, ela é muito necessária, muito fundamental, até porque, querendo ou não, né, a educação se faz também pela palavra, né? Então... Eu também penso isso tudo, amigo. Desde quando a gente começou letras lá atrás, em conciliar as duas, né? A educação e a licenciatura, né? E a pedagogia, que eu não fiz ainda, mas quem sabe futuramente. Pro, tenta falar agora. Vamos ver se não vai cair. Ai, não adianta. Desliga a câmera, Pro. Fala com áudio, só que a gente tá ouvindo. Ah, tá bom. Tá me ouvindo? Sim. Então, Bia, parabéns. Eu acreditei sempre na sua pessoa como profissional da educação, você sabe disso. Você é formada em letras, ou vai para mestrado em educação, que eu acho que é uma boa alternativa, ou mesmo em letras, mas a educação, e faça pedagogia. Se você sentir necessidade para trabalhar com as questões pedagógicas, metodológicas nos outros níveis. Se não, é partir para o mestrado mesmo e doutorado, com essa sua visão e ainda com a experiência que você está tendo. Você vai fazer muita diferença. Parabéns e muito obrigada pelo convite. Amei. Obrigada, Pro. A senhora foi uma das primeiras professoras que eu salvei esse nome. Eu falei, eu preciso chamar a Promere. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite. E um beijo e um abraço a todos que também passaram pela licenciatura e que eu, assim, mais ou menos reconheci nas carinhas.
E Matheus foi nosso aluno também. Eu acho que ele é de 2 semestres antes de mim. Matheus foi da banca do Matheus. Tem muitos alunos de letras que estão fazendo a diferença e você vai ser e já é, vamos dizer assim, uma dessas pessoas, viu? Muito obrigada, parabéns. Eu vou sair porque a internet aí está... Fica tranquila, Pro, muito obrigada. Obrigada, Mary. A todas as professoras, viu? Beijo. Realmente acredito no Mackenzie, acredito no trabalho que nós fazemos na licenciatura, e a Valéria também é um exemplo disso, né? Ela foi minha aluna lá atrás, há muitos anos. Um beijo, gente. Beijo, Tchau. gente. Beijo para todos. Beijo. Tchau, Pro. Bom, gente, se nós estivéssemos lá, eu sempre gosto de brincar isso, né? Eu falar, Bia, levante-se, mas como não estamos lá no presencial, a gente quer dar os parabéns para você. Você foi aprovada, né, pela banca, com um trabalho, com um conceito excelente, com distinção e com indicação para a biblioteca. Então, curta, parabéns pelo trabalho. E aí eu vou pedir 2 minutinhos só para falar um pouquinho sobre esse nosso encontro. Então, de fato, eu que sou uma professora do EAD e do presencial, né? Trabalho as questões de afetividade, trabalho afetividade no online, acredito nisso. Foi assim, né? Foi no ensino online que eu encontrei a Bia. E a gente fez essa experiência de se encontrar, de se acertar, dessa combinação que a Valéria falou, né? Eu falei para a Valéria, eu fiquei até emocionada, com vontade de chorar. Porque foi isso mesmo, né? Fiquei muito honrada quando ela falou, professora, mas a senhora pode, né, orientar aqui na Letras? Eu falei, eu acho que eu posso, pergunta lá, né? E assim começou a nossa história. Então, a Bia é a minha primeira orientanda da Letras, foi um prazer orientá-la. Foi um prazer tratar desse tema junto com ela. Acho que isso que a Valéria falou é muito verdade. A gente arriscou, porque a gente não sabia o que ia ter, né? O que ia sair quando é um tema novo, mas você se apropriou dele e você hoje apresentou o resultado de tudo isso. Então, a Bia me conquistou com a doçura dela, com a seriedade dela e com o comprometimento dela, né? Eu falei para Marili e para Valéria e falei para a Bia várias vezes, eu falava, meu Deus, será que a gente vai conseguir terminar? Porque, além de tudo, a Bia faz muitas coisas, só que a Bia é aluna do século XXI, né? A Bia é professora, a Bia trabalha, a Bia toca música, a Bia faz milhões de coisas, e a Bia fez o TCC dela, né? Chegou ao fim e concluiu com excelência. E uma última coisa, assim, que para o professor é muito gratificante, né? Não teve uma coisa que eu pedi para ela que ela não fez, né? Então, tudo que eu pedi, Bia, faz isso aqui, ela fez. Bia, vai por aqui, ela vai, né? Então, isso faz a parceria, né? O resultado e a parceria, porque às vezes, não é por nada, mas às vezes a gente fala com o aluno, aponta um caminho e ele é teimoso, ele vai para o outro lado, ele vai não sei o quê, né? E a Bia confiou em mim, né? Então, esse é um trabalho de parceria. E eu também acho que, como Marili falou, a Mary Rosane estava falando, e Valéria, você tem um material incrível para explorar. Tem milhões de pesquisas que poderiam ser feitas, né, para usar esses dados. A gente colocou esses dados no fim da pesquisa, até para que outras pessoas também possam usar, né, para outras pesquisas. Então, essa é uma contribuição sua. E a última coisa é que eu acho que essa pesquisa, ela gera justamente essa reflexão, né? A gente chegou até a comentar que só o fato dos professores responderem o formulário, né, da forma como ela fez, coloca o professor já em reflexão. Então, esse é o grande valor da pesquisa, né? Então, independente de quem vai ler ou quem não vai, agora vai para a biblioteca, então, né, se Deus quiser, vai ter acesso a muitas pessoas, só o fato da gente ir dar voz, ouvir, não é dar voz, né? Eu ouvi outro dia que a gente fala muito de dar voz, mas não é dar voz, é ouvir o professor, né? O que ele quer falar, né? E isso está muito dentro do teu trabalho. Então, eu quero, de coração, agradecer a confiança que você teve por mim, agradecer, parabenizar sua família, seus pais, namorado, todo mundo, né, que vive isso junto com você, e te agradecer de coração por ter me escolhido.
parabéns. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas daqui eu já me despeço, agradecendo Valéria de coração e Marili. E abro para vocês três, se quiserem dar as últimas palavras. Eu já falei para a senhora várias vezes, mas eu torno a repetir. Eu serei eternamente grata por tudo que a senhora fez por mim, por todas as ajudas, às vezes de final de semana, que eu mandava mensagem para a Valéria, sempre. De final de semana eu estava eu lá mandando mensagem para a Ana Lu. E muito obrigada pela distinção que vocês me deram. O meu trabalho, desde o começo eu falo para a professora Ana Lúcia, eu quero que essa pesquisa ajude outros professores. Tanto que no colégio que eu trabalho, a gente está usando um material de uma editora, que eu até falei para a coordenadora, eu quero apresentar esse trabalho para eles, mostrar um pouco sobre as metodologias, porque eu sei que talvez ajude, sabe, outros professores também. Então, quando vocês falam para mim que o trabalho ele vai para a biblioteca da faculdade, era o que eu mais queria, desde o começo, porque eu queria que outros professores, outros alunos lessem e fossem ajudados também. Então, eu agradeço muito. Vou falar rapidinho. Parabéns mais uma vez, parabéns, Ana, pela orientação, parabéns, Beatriz, pelo trabalho muito bem feito, muito caprichado, e eu espero te ver mais adiante no mestrado, tá? Você pode escolher letras também, a gente não vai ficar triste, porque letras também discute educação, né? Após em letras, e que minha chefe não me escute, porque ela vai dizer que eu não estou fazendo propaganda para o meu programa. Mas seja bem-vinda ao mestrado, aonde você escolher, porque você é uma menina que tem que continuar pesquisando, né? Você escreve bem, pesquisa bem e é uma boa educadora, tem muito a contribuir. Então, te vejo mais adiante, tá bom? Obrigada, professora Marili. E eu só deixo meu último beijo para todo mundo. Foi uma delícia estar aqui agora de manhã com vocês, ó. Que a semana seja linda. Obrigada, Vá. A senhora sabe que tá no meu coração também. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos por virem. Pro, seu microfone tá fechado. Ah, a foto! Sim, vou tirar um print. Peraí. Ô, pai, vai um pouquinho pro lado. A Thalita quer falar. Quer falar, Thali? Pode falar. Quero sim, quero agradecer. Foi um convite muito especial. A gente tem um carinho enorme pela família da Bia, pela irmã, pelo cunhado, e agora pelo Guilherme que está chegando. E quero agradecer o professor Everton, que está transmitindo para os meus alunos do terceiro ano do Colégio Marupiara, que estão podendo participar dessa banca, dessa vivência. E eu, como doutora em linguística, Bia, também vou puxar a sardinha para o curso de letras. Então, sinta-se aí à vontade a procurar-nos, a conversar, o que você precisar, tá bom? Obrigada também, Thali. Sabe que você é como se fosse minha irmã mais velha também. A minha irmã tá aqui, né, a Mariana, mas a Thali, na questão de acadêmica, na área de letras, é a pessoa que eu sempre recorro bastante. Então, eu vou tirar um print aqui, pessoal. Nana, você consegue tirar daí também? Porque eu tô pequenininha aqui do meu. Então, beleza. Tá aparecendo poucos quadradinhos aqui para mim. Tem alguma forma que eu consiga não, são todos? poucos só. São só 9. Comigo 10. Ah, tá. Então, beleza. Então, Tá consigo. bom? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Aí. Mari, você levantou a mão? Pode falar. Ah, sim, eu levantei a mão. Pensei. Eu cheguei atrasado aqui, que estava dando aula, mas eu queria dizer, a Marina me explicou um pouco sobre o que você disse. Olha, esse é um assunto que você tocou que é ótimo aqui no Brasil, porque as pessoas têm que entender realmente muito mais, porque o professor aqui não é valorizado. Então, esse tipo de pesquisa é perfeito. E que muitos mais alunos façam esse tipo de pesquisa e que seja divulgado muito mais. Porque durante a pandemia, tristemente, o professor, em vez de ser valorizado mais, foi, por muitos pais,
desprezado, mas é ótimo, continua fazendo isso, que seus professores continuam fazendo o mesmo trabalho que eles fizeram com você, porque eles fizeram um ótimo trabalho com você. Obrigada, Dave. Congratulação a você e também para os seus professores por o trabalho que eles fizeram. Tá bom? Parabéns, Bia. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Mari. Obrigada, Dave. Dave, estou chegando para ser sua new student. Estou chegando. Muito obrigada, Bom, gente. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai encerrar a banca, e aí eu sei que está todo mundo querendo falar com a Bia, então a gente vai embora e vai deixar vocês com a Bia para vocês celebrarem, né? Se fosse no presencial, era assim que aconteceria, ia todo mundo para o cafezinho, então nós vamos deixar vocês aí no café virtual de vocês. Bia, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada, Pro. A gente se fala e agora curte isso com a tua família e com todos os seus amigos, tá bom? Muito obrigada, Pro. Um beijo. Tchau, professora Valéria. Tchau, professora Marili. Muito obrigada por virem. Posso falar rapidinho? Pode, Naninha, pode falar. Eu vou ter que sair já já, porque eu tenho um compromisso, então eu vou falar bem rápido. Bia, você sempre foi e vai ser meu orgulho. Mas não, Naninha, porque você é meu maior exemplo. Quando você era pequenininha, que você não gostava de inglês, e aí, de repente, né, ali tudo começou. Então, assim, quando as professoras falaram que o seu trabalho vai para a biblioteca, eu me senti muito, muito, muito orgulhosa, de verdade. Como se fosse comigo. Então, assim, continua, porque você tem muito, muito, muito futuro. Você é uma pessoa extremamente dedicada em tudo que você faz. E a gente vê a mão de Jeová realmente te ajudando sempre, tá? Então é isso. Obrigada, Ana. Te amo. Tchau, gente. Também obrigada te amo, por terem Naninha. vindo, viu? Muito obrigada. Ai, gente, sabia que eu ia chorar. Nena, você quer falar? Pode falar, tá com a mãozinha levantada. Conseguiu ativar o microfone? Isso. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Mandinha. Parabéns, Bia. Obrigada, Mandinha. Muito obrigada por assistir tudo. Muito Obrigada, sucesso Ana. para você. Sucesso. A gente já sabe que você é uma menina vitoriosa e que você tem muito a oferecer ainda pra gente, tá? Meus parabéns. Estou muito orgulhosa de você. Obrigada, Beijo. Nena. Beijo. Tia Marisa, quer falar, tia? Pode falar. Que pedagogia está no nosso sangue. Muito orgulhosa de você. Amei seu TCC. Eu não coloquei a minha cara porque estou toda descabelada, amor. Mas amei sua apresentação, adorei o que os professores falaram para você e amei que você está na educação. Realmente, você sabe que eu trabalho na escola pública, os professores não têm condições nenhuma. Os professores mais antigos têm problema, sim, com informática, com dar aula em EAD para os alunos. O ano passado passaram muito com isso, e esse ano estão melhorzinho, mas ainda tem muito professor que não consegue dar aula, sabe? Porque essa questão da informática pega muito. A gente que é um pouquinho mais velho tem problemas, vocês que são jovens têm uma velocidade enorme para entrar na internet, para passar os conteúdos, mas quem é mais antigo, né, tem essa dificuldade. E tem muito aluno também que fala que faz e não faz. Eu acho que essa pandemia veio para revolucionar, e você está revolucionando junto com eles. Amei, um beijo, sucesso sempre para a nossa educação. Beijo, Bia. Obrigada, tia. Um beijo para a senhora. Li, pode falar, Li. Eu só queria falar que foi tudo muito lindo, né? Obrigada. Como a Mariana falou, as mãos de Jeová, né? Ajuda bastante a gente, né? Se Então, não fosse por Jeová, Li, nada disso teria dado certo, sabe? Que nem eu coloquei no comecinho da apresentação, né? Tudo que eu faço é uma dedicação específica para Jeová, né? Então, se não fosse dedicado, Jeová me protegendo esse tempo inteiro de graduação. com certeza, isso é muito importante, né? Eu amo muito vocês. A gente também ama você, Li. Aí, é o sorrisão da Margarete. É o sorrisão de família.
Um presente para você de uma professora que não exerce para uma professora em exercício. Ah, obrigada. Beijinho. Um beijo, Li. Pessoal, eu acho que eu vou fechar então a sala. Se alguém mais quiser falar alguma coisa. Bia. Oi, Mandinha. A avó tá toda aqui, orgulhosa, tá chorando. Ah, tia, muito obrigada por assistir. Cadê a mãe que não vai falar? A mãe já falou comigo, a mãe já deu abraço, a mãe já deu beijo. A mãe chorou, né? Ela vai chorar, por isso que ela não quer falar. Se a senhora quiser ativar o microfone, você tem que apertar aqui em cima, perto do vermelhinho, ó, tá vendo? Aperta o sinalzinho do microfone. Achou? Já apertei. Ah, já apertou. Olha o pai. Eu ia falar com ela pessoalmente. Beijo a todos. Pode ficar tranquila, mami. A gente já conversou bastante. Pessoal, muito obrigada, então, por virem. Eu vou fechar aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.